Quantas vezes você já pegou o mesmo transporte público? Na mesma hora? Para o mesmo destino? Quantas vezes observou os mesmos passageiros? Os mesmos rostos? As mesmas pessoas que fazem exatamente o mesmo trajeto que você? Todos os dias? E quantas vezes você parou para se perguntar: por que algumas dessas pessoas nunca envelhecem? Por que sempre descem na mesma estação, mas nunca sobem em outro vagão? Por que parecem estar presas em um loop infinito, repetindo a mesma viagem? Para sempre? Esta é a história de Roberto Silva, contador de 34 anos que pegava a linha azul do metrô de São Paulo todos os dias. Durante 10 anos, até descobrir que nem todos os passageiros estavam realmente vivos, e que alguns acidentes de metrô deixam mais do que apenas cicatrizes nos trilhos. Se você usa transporte público, se já notou passageiros estranhos, se já sentiu que reconhece alguém mas não sabe de onde, prepare-se, porque algumas pessoas no seu vagão podem estar fazendo essa viagem há muito mais tempo do que você imagina. Roberto Silva, 34 anos. Contador há 12 anos. Trabalhando no centro de São Paulo. Morando em Santana. Todos os dias. Há exatos 10 anos. Pegava o metrô na estação Santana às 7h15. Descia na estação Sé às 7h45. Caminhava até o escritório. Era um homem de hábitos. Rotineiro. Observador. Como passava 1 hora por dia no metrô, havia desenvolvido o costume de observar as pessoas, criar histórias mentais sobre suas vidas, imaginar seus destinos. Roberto conhecia os passageiros regulares da linha azul. A senhora de cabelos brancos que sempre carregava uma bolsa florida. O executivo que lia jornal no mesmo vagão. A estudante universitária que sempre dormia encostada na janela. O operário de construção que descia na estação Liberdade. Eram como personagens de uma peça que se repetia todos os dias. Roberto até havia criado nomes imaginários para eles. Histórias sobre suas famílias, seus trabalhos, seus sonhos. Mas naquela segunda-feira de junho de 2025, algo mudou. Roberto começou a notar inconsistências, pequenos detalhes que não faziam sentido, padrões que eram impossíveis. E principalmente, pessoas que não envelheciam. A estudante universitária, por exemplo. Roberto a via há 5 anos, sempre com a mesma idade, sempre usando as mesmas roupas, sempre carregando os mesmos livros. Nunca se formou, nunca mudou de curso, nunca cresceu um dia sequer. Roberto achou que fosse coincidência, ou falta de atenção de sua parte. Mas quando começou a prestar atenção, descobriu que não era o único passageiro preso em um loop temporal no metrô de São Paulo. Roberto decidiu investigar. Começou a anotar, discretamente, os detalhes dos passageiros regulares, horários, roupas, comportamentos. Tudo que pudesse ajudá-lo a entender os padrões. A estudante universitária foi a primeira. Sempre entrava na estação Armênia às 7h22. Sempre se sentava no terceiro banco do segundo vagão. Sempre dormia até a estação República, onde descia. Todos os dias. Exatamente igual. Roberto começou a variar seus horários para testá-la. Pegou o metrô 20 minutos mais cedo. Ela não estava lá. Pegou 20 minutos mais tarde. Ela também não estava. Apenas no horário exato. 7h22. Ela aparecia, na quinta-feira. Roberto decidiu segui-la. Desceu na República junto com ela. Manteve distância. Observou para onde ela ia. A estudante saiu da estação. Caminhou pelas ruas do centro, sempre no mesmo ritmo, sempre pela mesma rota. Roberto a seguiu por 3 quarteirões, até a Faculdade São Judas, onde ela entrou. Roberto esperou do lado de fora. 1 hora. 2 horas. 3 horas.
Às 12 horas, voltou para verificar. A estudante não estava lá. Perguntou na portaria sobre uma garota com aquela descrição. Senhor, não temos nenhuma aluna com essa aparência, disse o segurança. E além disso, hoje é feriado. A faculdade está fechada. Roberto voltou correndo para a estação. Às 17h30, horário de retorno. Esperou na plataforma da República. Exatamente às 17h45. A estudante apareceu. Entrou no vagão. Sentou no mesmo lugar. Fez a viagem de volta. Mas quando Roberto tentou conversar com ela, quando tentou tocá-la no ombro, sua mão passou através dela, como se fosse feita de ar. A estudante olhou para ele, pela primeira vez em 5 anos, e sussurrou. Você consegue me ver? Não consegue? Roberto recuou. Assustado. A estudante sorriu tristemente. Faz tanto tempo que alguém não me vê. Obrigada. E então, ela desapareceu. Simplesmente se dissolveu no ar, deixando apenas o cheiro de flores murchas no vagão. No dia seguinte, Roberto estava em estado de choque. Havia visto uma pessoa, que claramente não era viva, mas que pegava o metrô todos os dias há anos. Decidiu investigar outros passageiros regulares. O operário de construção chamava a atenção porque sempre carregava as mesmas ferramentas. Sempre vestia o mesmo macacão azul. Sempre tinha as mesmas manchas de tinta nas mãos. Em 10 anos, as ferramentas nunca enferrujaram. O macacão nunca desbotou. As manchas nunca saíram. Roberto começou a observá-lo mais atentamente. O operário sempre entrava na estação Tucuruvi às 6h50. Descia na Liberdade às 7h35, carregando uma caixa de ferramentas pesada. Na sexta-feira, Roberto decidiu segui-lo também. Desceu na Liberdade. Manteve distância. Observou para onde o operário ia. Ele caminhou até uma obra, na rua Conde de Sarzedas, onde havia uma construção de um prédio comercial. Roberto se posicionou do outro lado da rua e observou. O operário entrou no canteiro de obras, cumprimentou outros trabalhadores. Começou a trabalhar normalmente, mas algo estava errado. Os outros trabalhadores não pareciam vê-lo. Trabalhavam ao redor dele, mas nunca interagiam, nunca conversavam. Como se ele fosse invisível. Roberto esperou até o final do expediente. Às 10 horas, os trabalhadores começaram a sair, mas o operário continuou trabalhando, sozinho, no canteiro vazio. Às 18h30, Roberto se aproximou do canteiro. Conseguiu conversar com um dos seguranças. Desculpa, você viu aquele operário de macacão azul que estava trabalhando aqui? Senhor, não tem ninguém trabalhando aqui depois das 17 horas. E não temos nenhum funcionário de macacão azul. Roberto apontou para dentro do canteiro, onde podia ver claramente o operário continuando seu trabalho. Está ali. Ó, trabalhando na estrutura de concreto. O segurança olhou na direção que Roberto apontava. Senhor, não tem ninguém ali. Tem certeza de que está se sentindo bem? Roberto percebeu que, assim como a estudante, apenas ele conseguia ver o operário. Voltou para a estação às 19 horas. Esperou pelo trem de retorno. O operário apareceu. Entrou no vagão. Sentou no mesmo lugar. Fez a viagem de volta. Desta vez, Roberto se aproximou diretamente. Oi. Posso conversar com você? O operário levantou os olhos, surpreso. Você consegue me ver? Consigo. Há quanto tempo você faz essa viagem? O operário pensou, como se tivesse dificuldade para lembrar. Desde o acidente, eu estava indo trabalhar, como sempre. Quando? Ele parou, tocou a própria cabeça, onde Roberto percebeu uma marca escura, como sangue seco. Quando o quê? Quando o trem descarrilou. Em 2018,
Eu estava no terceiro vagão. As ferramentas voaram, bateram na minha cabeça, e eu. O operário olhou para Roberto com olhos tristes. Eu morri, não foi? Mas continuo vindo trabalhar, todos os dias, porque não sei como parar. Roberto estava começando a entender o padrão. Os passageiros regulares que ele via todos os dias eram vítimas de acidentes do metrô, que continuavam fazendo suas viagens habituais, presos em loops temporais, incapazes de seguir em frente. Decidiu investigar a senhora de cabelos brancos com bolsa florida. Ela sempre entrava na estação portuguesa Tietê às 7h05, descia na Sé às 7h40, carregando a mesma bolsa, usando o mesmo vestido floral. Roberto começou a prestar atenção nos detalhes. A bolsa da senhora tinha uma etiqueta pequena, meio apagada, mas que ele conseguiu ler. Hospital das Clínicas, Oncologia. Na segunda-feira, seguiu a senhora até o hospital. Ela entrou. Caminhou pelos corredores como se conhecesse o caminho. Chegou até o setor de oncologia e simplesmente ficou parada na sala de espera. Roberto se aproximou da recepção. Com licença, a senhora de vestido floral que acabou de entrar. Ela tem consulta marcada? A recepcionista olhou na direção que Roberto apontava. Senhor, não tem nenhuma senhora na sala de espera. Roberto olhou novamente. A senhora estava lá, sentada, segurando a bolsa, esperando ser chamada. Está ali, terceira cadeira da esquerda, vestido azul com flores. Senhor, essa cadeira está vazia. Tem certeza de que está se sentindo bem? Roberto se sentou ao lado da senhora. Desta vez, decidiu conversar diretamente. Senhora, posso perguntar? Por que a senhora vem aqui todos os dias? A senhora olhou para ele, com olhos gentis, mas tristes. Ah, você consegue me ver, querido. Que bom. Fazia tanto tempo. Por que a senhora vem ao hospital? Tenho consulta com o Dr. Martins, oncologista. Meu câncer. Preciso fazer os exames de acompanhamento. Ela sorriu. Estou bem melhor. Os tratamentos estão funcionando. Roberto sentiu um aperto no coração. Senhora, há quanto tempo a senhora faz esse tratamento? 3 anos, mais ou menos, desde 2019, quando descobri o tumor. Ela abriu a bolsa, mostrou uma pasta com exames antigos. Veja, aqui estão meus últimos resultados. Roberto olhou os exames. Estavam datados de dezembro de 2019. E no canto superior, havia uma observação médica. Paciente faleceu em 15/12/2019. Complicações pós-cirúrgicas. A senhora continuou falando, alegremente, sobre como se sentia melhor, sobre os planos para o Natal, sobre como estava ansiosa para ver os netos. Roberto percebeu que ela não sabia que havia morrido. Continuava vindo ao hospital todos os dias, esperando pelo Dr. Martins, acreditando que ainda estava em tratamento. Senhora, como a senhora vai embora daqui? De metrô. Claro. Sempre pego na Sé. Desço na Portuguesa. É pertinho de casa. Roberto lembrou do acidente de dezembro de 2019. Um dos piores da história do metrô de São Paulo. Um trem havia descarrilado na linha azul, entre Sé e Portuguesa Tietê, causando várias mortes. A senhora havia morrido no hospital, em decorrência do câncer. Mas no dia seguinte, havia tentado voltar para a casa de metrô, e ficou presa no acidente. Agora, não conseguia ir nem para casa, nem para o hospital. Apenas repetia a mesma viagem, todos os dias. Roberto passou a semana conversando com diferentes passageiros fantasmas.
descobriu que o metrô de São Paulo estava cheio deles. Vítimas de acidentes, pessoas que morreram durante viagens, passageiros que tiveram ataques cardíacos nos vagões, todos presos em loops eternos. Mas havia algo que todos mencionavam: uma estação especial, que aparecia apenas para os mortos, onde eles podiam descansar se quisessem. Estação Eternidade, disse a estudante universitária. Fica entre Sé e República, mas só aparece para quem já morreu e está pronto para seguir em frente. Eu não consigo vê-la, disse o operário. Acho que ainda não estou pronto para parar de trabalhar. Tenho medo de perder minha consulta, disse a senhora. E se o Dr. Martins me chamar e eu não estiver lá? Roberto entendeu que os fantasmas permaneciam presos porque tinham negócios inacabados, coisas que os impediam de aceitar a morte, de seguir em frente. Mas então, na sexta-feira, algo mudou. Roberto estava no vagão, entre Sé e República, quando o trem parou em uma estação que ele nunca havia visto antes. Não havia nenhuma placa, nenhuma identificação. Apenas uma plataforma simples, com bancos vazios, e uma luz dourada muito suave. As portas se abriram, e uma voz feminina anunciou: Estação Eternidade. Última parada para quem está pronto para descansar. Roberto olhou ao redor. Todos os passageiros fantasmas que conhecia estavam no vagão. A estudante, o operário, a senhora e dezenas de outros que nunca havia visto antes. Vocês vão descer? Roberto perguntou. A estudante olhou pela janela para a plataforma, iluminada. Ainda não. Preciso terminar minha faculdade. O operário balançou a cabeça. Tenho trabalho para fazer. A senhora suspirou. Minha consulta é amanhã. Mas então, um homem de terno, que Roberto reconheceu como outro passageiro, regular, se levantou. Eu estou pronto, ele disse. 50 anos pegando este metrô. 50 anos tentando chegar em casa. É hora de parar. Ele desceu na Estação Eternidade. Assim que pisou na plataforma, uma luz dourada o envolveu, e ele desapareceu, com um sorriso de paz no rosto. As portas se fecharam. O trem continuou. E Roberto percebeu que agora ele também conseguia ver a estação. O que significava? Roberto chegou ao escritório, mas não conseguiu se concentrar. A visão da Estação Eternidade o perturbava. Porque ele conseguia vê-la. O que isso significava? Durante o almoço, decidiu pesquisar sobre acidentes de metrô. Encontrou registros detalhados, listas de vítimas, datas, locais. E então, encontrou seu próprio nome, Roberto Silva, 34 anos. Contador. Vítima de infarto súbito no vagão do metrô. Linha azul, entre Santana e Armênia. Data: 15 de junho de 2015. Roberto olhou a data de hoje no celular. 25 de junho de 2025. Havia 10 anos. Há 10 anos. Roberto havia morrido de infarto no metrô, a caminho do trabalho. Mas como era tão acostumado à rotina, tão apegado aos seus hábitos, continuou fazendo a mesma viagem, todos os dias, sem perceber que estava morto. Os passageiros vivos não o viam. Os colegas de trabalho, que ele achava que falavam com ele todos os dias, apenas falavam sozinhos. O escritório, onde achava que trabalhava, estava vazio há uma década. Roberto era mais um fantasma preso no loop do metrô de São Paulo. Roberto voltou para o metrô às 17h45, como sempre fazia. Mas desta vez, estava preparado. Quando o trem parou na Estação Eternidade, as portas se abriram, e a voz anunciou a parada final.
Ele olhou para os outros passageiros fantasmas. A estudante ainda dormia, sonhando, com uma formatura que nunca aconteceria. O operário ainda segurava suas ferramentas, determinado a terminar um trabalho que já estava concluído há anos. A senhora ainda esperava por uma consulta médica que nunca chegaria. Vocês têm certeza de que não querem descer? Roberto perguntou. Ainda não, eles responderam em uníssono. Roberto se levantou, caminhou até a porta e desceu na estação Eternidade. Imediatamente, sentiu uma paz que não sentia há 10 anos. O peso da rotina, da obrigação, do hábito, simplesmente desapareceu. A luz dourada o envolveu, e Roberto finalmente entendeu que alguns destinos só podem ser alcançados quando paramos de repetir a mesma viagem. Esta foi a história de Roberto Silva, o contador que descobriu que nem todos os passageiros do transporte público estão vivos. Uma história sobre rotina, sobre apego aos hábitos e sobre a dificuldade de aceitar mudanças, mesmo quando essas mudanças são inevitáveis. Se você usa transporte público todos os dias, se reconhece os mesmos rostos, se já notou pessoas que nunca mudam, cuidado. Talvez você esteja vendo mais do que deveria. Ou talvez você mesmo seja parte do loop. E se você sente que sua vida é apenas uma repetição infinita, que todos os dias são iguais, que está preso em uma rotina sem fim, lembre-se, às vezes, a única forma de quebrar o ciclo é aceitar que é hora de descer na próxima estação. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E da próxima vez que pegar o transporte público, observe bem os passageiros ao seu redor, porque alguns podem estar fazendo essa viagem há muito mais tempo do que você imagina. Boa viagem, se conseguir chegar ao destino certo.